Eu quero apresentar a você o projeto de Deus para a humanidade em Cristo Jesus. Porque esse projeto é o normal, que viveremos eternamente em Cristo, amém? A grande tragédia da humanidade não é o Covid-19. Também não é o genocídio causado pela ideologia implantada pela Alemanha de Hitler. A grande tragédia da humanidade, ela aconteceu no Éden. O pecado cometido no Éden nos tirou da normalidade existencial planejada por Deus para nós. O Covid-19, a ideologia implantada pela Alemanha de Hitler, são consequências da tragédia que aconteceu no Éden. Entretanto, Deus, em Cristo Jesus, nos resgatou para vivermos o projeto original novamente. Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, nos apresenta o projeto de Deus, que nos foi revelado em Cristo Jesus. Um capítulo de grande importância para nós. Nos 2 primeiros versos, temos a saudação de Paulo aos irmãos que se encontravam em Éfeso. Por isso, eu vou iniciar a leitura a partir do verso 3 com vocês. Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero te chamar a atenção, todas as vezes que você ver agora nessa leitura o texto destacado em azul, você vai perceber a bênção que Deus nos deu e que Paulo está se referindo. Veja, Paulo está dizendo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, todas as vezes agora que você estiver lendo e você vai perceber, então, o destaque azul, você vai entender que é a bênção que Paulo está se referindo. E sempre que você vê em amarelo, em Cristo, nele, o que você vai ver amarelo é para que você observe que Cristo é o centro de tudo. Porque às vezes a gente lê e não percebe o que estamos lendo, né? Então eu estou dando esse destaque para que você consiga realmente perceber. Paulo afirma, neste verso, que fomos então abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não foi abençoado pouco, não. Você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O termo em Cristo, ele é muito importante, pois nos aponta que tudo que experimentamos de bênçãos da parte de Deus, o experimentamos por estarmos em Cristo. Todas as bênçãos celestiais são experimentadas por estarmos em Cristo. Isso significa que as bênçãos que recebemos, elas recaem sobre Jesus Cristo. E nos alcança porque nossas vidas estão nele. As regiões celestiais, também é um termo que Paulo usa, né, bastante, se refere a uma dimensão de existência onde Cristo está agindo. Onde Deus faz sua vontade se estabelecer. Não a vemos, mas ela é real e ela está presente em nosso meio. E é por isso que Paulo, em Efésios capítulo 6, quando você lê o verso 12, ele fala que nós vivemos uma guerra, não é uma guerra contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra este mundo tenebroso. E ele fala contra os espíritos do mal nas regiões celestiais. Essa região celestial, ela está aqui afetando o nosso mundo. A gente não vê, mas ela é presente. E é disso que ele está falando. O verso 4 diz assim, porque Deus nos escolheu,
fomos escolhidos nele, antes da criação do mundo, e fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. São bênçãos de Deus. O que Paulo está dizendo é que antes de existirmos, Deus já havia nos escolhido nele se refere à pessoa de Jesus, com um propósito. Então, você está aqui porque existe um propósito de Deus para você, para mim, para nós, seres humanos. Sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E não foi você que escolheu Deus. Ele te escolheu primeiro em Jesus. E Jesus escolheu morrer na cruz por você antes de você vir à existência. E quando Deus escolhe Jesus, porque é isso que acontece, Ele está escolhendo eu e você também que estamos em Jesus pela fé. Deus escolheu nós ao escolher Jesus. Todo aquele que nele crê faz parte desse projeto de escolha de Deus. Aquele que rejeita o Filho, rejeita o amor do Pai. Aquele que crê no Filho, recebe o amor do Pai. E a normalidade da vida está em sermos santos, então, e irrepreensíveis, porque foi para isso que fomos criados desde antes da criação do mundo. Isto é, quando Deus ainda estava criando, pensando, planejando, projetando, nós já estávamos sendo pensados e planejados para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o nosso propósito no projeto de Deus. O verso 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Mais uma vez, ele afirma a existência de um plano divino para nós, determinado antes da fundação do mundo. E aqui encontramos então a outra bênção: nós somos predestinados para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus. Jesus é o Filho. E aquele que está em Cristo também é abraçado como filho. Então essa adoção só é possível por meio de Jesus. Ele é o centro de tudo. Em Jesus, nele, por meio dele. A normalidade da vida está em Jesus e no seu reino. O verso 6 diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A expressão amado se refere a Jesus. No amado, em Jesus. Paulo está afirmando que Deus fez isso para o louvor da sua gloriosa graça. Deus nos predestinou de antemão em Jesus, nele, para o louvor da sua própria graça. Mostrar o amor, a sua bondade. E nos deu essa bênção gratuitamente. Deus não exige nada de nossa parte para participarmos dessas bênçãos celestiais. Não há preço a ser pago, pois Jesus pagou o preço, como nós veremos no verso 7. Agora ele vai mostrar isso. Diz o verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, Jesus, novamente, somos redimidos, perdoados por meio de seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mais bênçãos espirituais, perdão de Deus. Não temos mais dívidas para com Deus, pois Jesus pagou nossas dívidas. O verso 8 diz: a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O mistério foi revelado. Gente,
É profundo demais, é bonito demais esses textos. O verso 8 e 9 nos revela que as riquezas da graça de Deus não só nos proporcionaram o perdão em Cristo, como também nos fez conhecer este mistério da vida, que tudo irá convergir em Cristo. Noemi e todos os que viveram antes de Cristo não tiveram este conhecimento que você está tendo a oportunidade, que eu estou tendo, que nos foi revelado em Cristo. O universo gira em torno de Jesus, tudo vai convergir em Jesus. Nada do que é realizado é feito fora de Jesus. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o eleito de Deus. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o Israel de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida. Jesus é tudo. Tudo subsiste nele. Qualquer percepção da vida, do universo, que não tenha Jesus no centro, é um erro de leitura da vida. Jesus é o centro de tudo, amém? Verso 11 e 12 diz assim: nele, o centro de tudo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu creio que nestes versos agora a afirmação ainda é mais clara, que o Pai escolheu Jesus e nele fomos também escolhidos. Paulo está afirmando que Deus está no controle da história. Você lê esse texto, está claro, Deus está no controle da história. Enquanto escrevemos nossas histórias, Deus está escrevendo sua história sobre a nossa história, nesse lugar chamado regiões celestiais, fazendo com que nossas histórias venham a convergir com a história de Jesus Cristo. Que coisa linda! A história não está abandonada, as nossas vidas não estão largadas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Versículo 13 diz assim, e 14: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu quero encerrar dizendo que as palavras que lemos deste texto de Efésios nos apresentam o projeto de Deus para nós, seres humanos, que cremos em Cristo Jesus. Essas palavras devem tranquilizar seu coração e renovar a sua fé, pois nos mostram que Deus está no controle da história. O mundo não está à deriva. Enquanto nossas histórias se desenrolam nesse cronos, enquanto vivemos em meio à pandemia e experimentamos sim tragédias pessoais, como Noemi experimentou, saiba que Deus está conduzindo as nossas histórias nas regiões celestiais. E você já faz parte dessa história nas regiões celestiais. Por isso que o apóstolo Paulo diz que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque nós, pela fé, estamos com Ele, estamos nele, a vitória dele é a nossa vitória. Tudo convergirá em Cristo. E Ele está trabalhando para que tudo se cumpra de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. O universo está caminhando para essa convergência plena em Cristo.
E assim então como a graça alcançou lá a vida de Noemi e a renovou, eu quero dizer que Deus fará com que sua graça alcance sua vida por meio de Jesus. O Espírito Santo de Deus que habita em você é a garantia que você irá receber sua herança entre os remidos. O renovo que Noemi experimentou era temporário, passageiro. Noemi morreu. Não está mais entre nós. Mas o renovo prometido por Deus em Cristo Jesus será eterno. A nossa esperança não está neste mundo presente. E nem nos governos que atuam neste mundo tenebroso. Nesse mundo presente, ainda passaremos por aflições. É verdade. Choraremos ainda a morte de nossos entes e amigos queridos. Mas não percamos a esperança. Creia em Deus. Creia nas palavras de Cristo. Continuaremos, eu e você, continuaremos caminhando e nos consolando uns aos outros, até que o dia do Senhor venha. A sua história, a minha história, as nossas histórias neste mundo presente serão redimidas. Porque elas vão convergir com a história de Cristo. E nós seremos renovados por causa da vitória de Cristo. Nesse dia, você irá se assentar no trono de Cristo. Você irá receber um corpo novo, será revestido de glória, irá receber um novo nome, irá ver Deus face a face, a morte já não existirá mais, você irá transbordar de vida, tudo novo se fará. Para a glória do Senhor Jesus, estas palavras são verdadeiras. Amém.